Oi, pessoal. Desculpa, eu entrei, eu caí. Tudo bom? Minha conexão oscilou, a gente está oscilando um pouco hoje a internet. Eu sou Thaís Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar e do portal de conteúdos Chique Suas Marias. Tô aqui para começar mais uma live ao vivo aí com o nosso querido Rony Carvalheiro. Vai ser um prazer ter esse bate-papo hoje com ele. Eu vou estar convidando ele aqui, 8 horas, começando a nossa live. Oi, pessoal, já tem gente entrando, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Vou estar chamando aqui nosso convidado, peraí. Só um minutinho. Deixa eu chamar ele. Ok, vou enviar aqui um convite para ele. Tá entrando através da Escola Verbo em Movimento. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Vamos esperar o Rony, nosso convidado querido, entrar. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui se ele tá entrando. Deixa eu dar o ok aqui. Agora, Sandra entrando, seja bem-vindo. Boa noite para quem não me conhece. Eu sou Thaís Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar. Entrou! Entrou! Eu tava aqui me Tudo bom? reapresentando. Tudo bem? O seu áudio. Agora a imagem ainda não. Peraí, tá conectando. Ah, tá. É que a internet, muita gente fazendo conteúdo, né? Exatamente, não está preparado. É a Peraí, nossa realidade de hoje. Eu tô te escutando. Vocês estão... Pessoal que já entrou, pode falar pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo o Rony? Porque ele ainda não aparece. Se alguém puder falar. Alô, alô. Rony, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo e estou te vendo também. Eu não estou te Tem vendo. alguma coisa que eu tenha que autorizar aqui ou não? Tá tudo certo já? Não, tá tudo certo. Sua câmera tá ativada? Tá ativada. Certo seria eu dividir a Poliana. Obrigada, Poliana. Ouvindo sim. Salete, oi. Professora Karen. Rony? Acho que ele caiu. Peraí. Só um minutinho, pessoal. A gente está aqui chamando o nosso querido convidado. Peço Peraí, que ele saiu e está voltando. Mônica, Instituto Empatiai, nossa grande parceira e apoiadora, bem-vinda. Rony não aparecendo. Liana, apareceu. Eu tinha caído e voltou. Mas a dica, eu fiz uma live, Rony, semana passada com o Marcelo da Consolidar Diversidade, e ele falou, Thaísa, às vezes é bom a gente cair para voltar na conexão. Então é uma dica para esse momento agora. Legal. Agora, ao vivo, Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouquinho baixo, dependendo Eu tô de fone, eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, mas acho que dá pra gente seguir, tranquilo. Pessoal, Jamile, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, a Poliana falou. Legal. Eu falo. O bom é que eu falo alto. Quem já me conhece sabe que eu falo alto. Quem já me conhece sabe que eu falo um pouco alto. Oi, Jamile, Débora, legal. Sandra, Lucas, todo mundo dando ok, acho que podemos. Semana passada eu fiz uma live que deu uma cortada e minha equipe falou, Thaísa, posiciona a câmera, a gente tá, né? Acontece, né? O pessoal vai se acostumando aí com as... Legal. Gente, hoje essa live é com o querido Rony Carvalheiro, é nosso convidado. Ele vai falar sobre inclusão das pessoas surdas na sociedade. Ele é o coordenador do curso de Libras, que é a Língua Brasileira dos Sinais, mais conhecida, né, como Libras, na Escola Verbo em Movimento, que trabalha com capacitação de intérpretes, né, Rony? Ele é um especialista na língua de sinais e cultura surda, tradutor e intérprete de Libras, português, Libras, que lindo, pelo MEC/Polibras, sobre a organização da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Já morei em Floripa, conheço. Ah, que legal, Floripa.
E ele é coordenador e docente no curso de Libras para capacitação da intérprete da Escola Verbo em Movimento. E é intérprete voluntário no Centro de Educação para Surdos, Rio Branco, em Cotia. Eu moro aqui no Morumbi. Isso. Ah, é? Bacana. Olha, bastante currículo vasto. É uma honra ter Obrigado. você aqui, porque nos dias 23 e 24 são datas, né, que celebram nacionalmente a educação de surdos da língua brasileira de sinais, a Libra. E a gente bateu um papo hoje, né? A nossa ideia hoje aqui, sejam bem-vindos, é a gente falar um pouquinho desse tema importante. E a ONG Nosso Olhar, que fala de mobilização e inclusão, principalmente de pessoas com deficiência intelectual, acha um tema super importante. E eu vou abrir a palavra, vou pedir, pessoal, que a gente deixe as perguntas mais para o final, porque nossas lives são de 1 hora, né? Todo mundo está acompanhando. Então, às vezes, a gente tem tanto conteúdo para passar, e eu queria deixar, né, as perguntinhas para o final, porque é um tema tão bacana, eu acho que existe tanta dúvida e tão importante, porque a diversidade é ampla, né? Então, a gente tem que abrir, como eu falei com o Rony. Então, é um prazer. Eu quero abrir falando o seguinte. Na pandemia que a gente vive, que todo mundo sabe disso, como que... desculpa se eu falar e eu não me sinto, assim, preocupada em errar. Eu acho que é normal, como as pessoas, às vezes, quando me perguntam da trissomia síndrome de Down, sentem quando perguntam alguma coisa que não sabe, mas a sociedade não nasceu sabendo. E a gente Claro. está levando esse conteúdo com muita educação, Exatamente. né, e sensibilidade. É isso que eu falo com as pessoas. Exatamente. Esse filme da pandemia que o mundo está vivendo já se transformou, né? Como que a pessoa que tem, né, a pessoa com a deficiência auditiva ou, né, a pessoa surda está, né? Porque ela precisa, como que ela está na rotina dela, como que ela está psicologicamente, porque a família está ali reunida e às vezes não sabe, né, a língua, né, brasileira dos sinais. Como que ela está vivendo? E eu já queria engatar com uma segunda pergunta para você seguir, para falar sobre a questão dos termos, né? Os termos, a terminologia. Então, eu quero abrir e gratidão por esse bate-papo delicioso. Seja bem-vindo quem está entrando, convide os amigos. Amém. Segue. Obrigada. Obrigado, Thaísa. Obrigado, primeiramente, por todo mundo que está na live. Eu acho que se não fossem por eles terem interesse, a gente não conseguiria estar aqui e ia falar para ninguém, né? Primeiro de tudo, também agradecer você, a ONG, parabenizar pelo trabalho. E é assim, como você falou, eu até vou adiantar o pessoal, porque dúvidas sempre surgem, né? A gente dá aula já há um certo tempo, então eu já entendo mais ou menos qual é o tipo de dúvida que vão surgir e a complexidade de cada coisa. É um tema que nós vamos... É muito abrangente, então eu vou tentar resumir, tá? Cada coisa. Mas eu queria deixar claro para quem não conhece, para quem não me conhece ainda, ou para quem não conhece nada de Libras, é que os termos que forem dados aqui, ensinados e falados aqui, são termos embasados, não é o Rony quem está falando, eu sou apenas um multiplicador. Eu gosto de deixar isso bem claro, Thaísa, porque, como você mesma falou, a desinformação na sociedade, ela é muito grande ainda, com relação à pessoa com deficiência, quiçá a pessoa que não ouve, que eu já vou falar dos termos aqui. Então, assim, como eu te disse, pela experiência que eu tenho em sala de aula, não interpretando, mas em sala de aula, passa a turma, vem turma, vai turma, as dúvidas são as mesmas, né? Independente da formação daquela pessoa, independente da classe social dela, enfim, as dúvidas são as mesmas, os preconceitos que a gente estuda bastante, que o preconceito não necessariamente ele é ruim, como é pregado, né? Mas assim, vem daquela ideia de uma informação que você tem, enfim. Mas tudo isso eu gosto de deixar bem claro, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sempre ouvi falar isso, agora veio o careca aí falar que não é, né? Ou eu sempre não falei desse jeito e agora o cara vem dizer que pode falar. Que loucura é essa? Então eu gosto de deixar claro por conta disso, tá? Quem quiser depois e precisar, né? Eu sei que tem profissionais de todas as áreas. Quem quiser e precisar, eu tenho os documentos depois para poder orientar vocês em TCC, em orientação em qualquer coisa. Então assim... Tem bastante gente entrando. Maria das Graças está dando um oi. A gente vai ter legal na live e não interromper. Isso. Não, pode interromper, pode ficar de olho que é importante ver o povo aqui. Eu vou te fazer legal. Você sabe que o
meu filho tem trissomia do 21, síndrome de Down, e ele tem perda auditiva unilateral, que não chegamos ainda à conclusão, grave, em rampa, 75%, a já é grande. Para nomenclatura, depois entra na pandemia, ele é considerado um deficiente auditivo? Vamos lá, ótima pergunta. Vamos começar por aí, porque daqui para frente a gente pode começar a usar os termos. Então, como eu te falei, para falar sobre os termos, é tudo muito importante, existe toda uma discussão, Unesco, ONU, tudo isso aí eles discutiram, existem alguns acordos com relação a isso. Quando você se fala, quando nós falamos, nos referimos a um todo, a um grupo de pessoas, a gente sabe que hoje o decreto 6.949 diz que é pessoa com deficiência. Isso quando nós usamos num geral. Então a gente tem que esquecer coisas do tipo deficiente, defeituoso, especial. Portador. Isso aí a gente deixa de lado. Portador, exatamente. Então hoje o termo decretado, inclusive, né, o decreto 6.949 diz que é pessoa com deficiência. Pode chamar no geral. Agora, mas, Rony, e aquela pessoa que não ouve? Qual é o termo certo que eu devo usar? Bom, aí nós entramos numa grande e bonita discussão, vamos dizer assim. Porque nós vamos falar não do ponto de vista apenas clínico, apenas médico. Nós vamos abordar de um ponto de vista biopsicossocial, sociocultural, histórico-cultural, como chamam alguns autores. Tá? Então, para todo mundo que está na live aí, é bem importante saber que deficiente auditivo é diferente de surdo. São coisas distintas, tá? Nós não colocamos no mesmo, usando um português aqui, né? Nós não colocamos essas farinhas no mesmo saco. São coisas diferentes, tá? Por várias questões que a gente não vai ter tempo para discutir agora. Quem quiser depois pode me procurar, enfim, tá bom? Lá na ONG, a gente deixa o canal aberto. Depois ótimo. Tem o nosso site que a gente te deixa à disposição. É diverso. Que legal. Isso. É isso. Tá bom. Porque eu te digo, são termos que ainda carregam um certo senso comum, um certo preconceito. Então, por exemplo, posso chamar surdo? Pode. Posso chamar de deficiente auditivo? Pode. Mas você tem que saber quando e como usar isso. Quem é a pessoa surda? A pessoa surda é aquela pessoa que tem uma língua própria, que é a língua de sinais, a Libras, mas também pode ser a ASL, a American Sign Language, pode ser a língua gestual portuguesa, pode ser a língua de sinais chinesa, enfim. A língua de sinais não é universal, né? Cada país tem a sua, e assim como nos seus países, a Libras não é cópia do português e as línguas em seus países não são cópias daquelas línguas. Então, quem é o surdo? É uma pessoa que não ouve, que fala em Libras, é correto usar o termo falar em Libras. Os alunos sempre têm essa dúvida, mas falar não é oralizar? Não. Falar e emitir som é uma coisa, falar você fala com as mãos. Então, esse é o surdo. O surdo é aquela pessoa que luta pelos seus direitos, que tem uma história por trás disso. Claro, além de não ouvir dos dois, bilateral. Tá? E ele normalmente nasceu não ouvindo ou perdeu muito recente, antes da aquisição linguística, que nós chamamos de pré-linguístico. Então, normalmente, o cérebro dele não teve contato com o som ou com a língua. Né? Então ele não aprendeu a pronunciar a língua, não aprendeu uma língua qualquer. Então ele vai aprender a língua de sinais. Esse é o surdo. Né? Não é ofensivo, pode chamar, e digo mais ainda, quando você começa a conviver com essas pessoas, você aprende com eles o quê? Que eles pedem para ser chamado dessa maneira. Tá? Então, pode chamar de surdo porque é uma questão de, como a Luana escreveu ali, ó, é uma questão de identidade. Assim como a pessoa se assume negro, se assume homoafetivo, se assume mulher, né? Se assume baiano, paranaense, a pessoa também se assume surdo. Tá? Essa é a pessoa. Ela se reconhece e se aceita como tal. Beleza, surdo. Quem é o deficiente auditivo? Aí, como diríamos em Libras, tem vários. O deficiente auditivo normalmente pode ouvir um pouco. Ele tem o que nós chamamos de resíduo auditivo, pode ouvir um pouco dos dois,
ou ele pode ter perda só em um, unilateral, ele pode ter perda nos dois, onde a perda ela é graduada. Exato, pode ser leve de um lado, profunda do outro, moderada nos dois. Enfim, há um nível que o médico é o profissional que vai dar o laudo. Tá? Mas é importante também falar, Thaís, é que do ponto de vista clínico, muitos médicos, a maioria ainda, não vê por essa ótica cultural, tá? O médico, ele raramente, eu digo isso pelo contato que eu tenho, raramente o médico usa o termo surdo, porque ele tem aquela perspectiva pejorativa. O médico vai usar deficiente auditivo. Mas se você pega um psicólogo, se você pega as pessoas que convivem nesse meio, elas levantam a bandeira do termo surdo. Então, qual seria a diferença? É que o deficiente auditivo não sabe Libras na grande maioria, ou aprende depois. O deficiente auditivo é aquela pessoa que usa o aparelho e consegue ouvir. Já o surdo, às vezes ele usa o aparelho, mas ele não ouve, ele não percebe o som, as palavras. O que acontece é que quando ele põe o aparelho, o AASI, né, aparelho de amplificação sonora individual, vai multiplicar o som muito alto, ao passo que ele vai perceber o som e não identificar. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que usam um aparelho, que se consideram surdas, né, falando de identidade, e elas dizem para mim que elas não sabem a diferença de quando é a mãe chamando ou um cachorro latindo, por exemplo. Porque ele não consegue perceber o som, identificar o som, ele percebe. Porque o aparelho dá aquela expansão. Isso no caso do surdo. Isso no caso do surdo, mas também depende da situação do deficiente auditivo. Então, existem algumas pessoas onde elas são identificadas como deficiente auditivo, porém, eu já tive relatos e interpretações de pessoas que aprendem língua de sinais depois, posteriormente, e nos dizem que, olha, de verdade eu nunca ouvi. Embora fui sempre tratado como deficiente auditivo, mas eu não ouvia. Mas como o som, ele dá aquele impacto, às vezes eu viro o olhar e a pessoa acha que eu estou ouvindo. Ou às vezes a pessoa se mexe e eu viro o olhar e a pessoa acha que eu estou ouvindo. Ou então, como eu escuto ruídos e a pessoa bate o pé ou cai algo próximo, ela pensa que eu estou ouvindo. E de fato não. Então fica aquela sensação estranha do tipo, a pessoa fala e aí a pessoa que usa aparelho, ela fala, pode repetir? Oi? Não entendi. Pode repetir? Chega um momento que fica constrangedor para mim, que estou usando o aparelho, e para a pessoa, porque a pessoa fala, aquele cara lá, nossa, não adianta, porque não adianta. Agora, vamos levar isso para uma esfera, imagina dentro de uma empresa, que você tem que ouvir orientações do chefe, imagina na sala de aula, onde você põe o aparelho, a sociedade acha que você está ouvindo, claro, em alguns casos ouve, tá? Mas em alguns casos não ouve. E aí, mas acha que você está ouvindo, porque as pessoas às vezes dão muita credibilidade para a tecnologia que está ali, e aí e aquela pessoa não está ouvindo, e às vezes ela fica com vergonha de dizer isso. Eu já presenciei casos onde as pessoas estavam usando o aparelho auditivo e foram mandadas embora dos seus empregos porque os clientes estavam reclamando que essa pessoa era mal educada, era grossa, onde não respondia às chamadas de bom dia. Então o que acontecia? Ela usava o aparelho e o gestor, a pessoa que... O problema já começa lá no começo. Falou assim, bom, se ela usa aparelho, ela ouve, então vou colocar ela para atender o público. Não é? Colocou ela para atender o público. Exatamente. Ela não sabendo disso, começou a atender, só que assim, às vezes ela está de cabeça baixa e o surdo é uma pessoa que precisa da visão, né? Ela precisa do contato visual. Então ela baixa ali para mexer um documento ou para preencher alguma coisa e a pessoa que está de frente fala aqui, o que nós falamos todo dia, bom dia, tudo bem? Ou então, oi, eu gostaria de saber o preço disso aqui, quanto custa? Só que a pessoa está de cabeça baixa e ela não está ouvindo. Ela só está amplificando. Exatamente, ou às vezes não ouve mesmo. E aí o que aconteceu com essa menina? As pessoas começaram a reclamar que ela era grossa, que ela era mal educada, etc e tal. E ela foi mandada embora sem saber por que ela estava sendo mandada embora. Né? Então isso acontece. Não, eu vou fazer exatamente. Para entrar na pandemia de um exemplo do Chico, que a gente tem algumas pessoas que acompanham,
e ele tem síndrome de Down, e tem a perda unilateral, que a gente acompanha desde pequenininho. Eu tenho duas frentes. Uma que é a triagem, que a gente não vai entrar nesse assunto, a triagem desde pequenininho, independente se você tem uma síndrome ou não, a gente precisa que os médicos clinicamente tenham essa triagem auditiva com todas as crianças, e que eu vejo, às vezes não acontecem, vai acontecer na escola, onde eu já escutei vários relatos, a percepção de a criança não está aprendendo. E aí você faz uma triagem, às vezes, com 4, 5 anos, para ver uma perda. No caso do Chico, da síndrome de Down, a triagem vem desde a maternidade e a gente acompanha com a audiologista. E o audiologista, ponto, Thaísa, ele escuta 100% pelo esquerdo. Ele é perda unilateral, sim, onde a gente tem que ver com exames como Bera, para quem conhece. A gente faz a gente acompanha desde pequenininho, que é comum na síndrome de Down, né? Provavelmente uma malformação na cóclea, enfim. E aí, o que acontece? Tem aqui a Karina tá colocando. Vou ler, Karina. A gente não quis amplificar, ele tá no letramento, Rony, porque ela falou, Thaísa, ele escuta bem pelo esquerdo, ele já escuta pelo esquerdo, e que ele escuta pelo direito, talvez é compensado pelo direito. E amplificar é o que eu quero falar que você falou. Não é bom porque vai ainda prejudicar, porque ele vai escutar o som reverberando e vai atrapalhar a audição pela esquerda. Ele é uma pessoa que no futuro ele vai estar sentado numa reunião, ele vai se posicionar bem para escutar pelo esquerdo e vai compensar a perda do direito. E aí a gente exatamente não ajuda. Então olha aqui, entendi. Você vem trazendo questões muito interessantes pelo que você falou, né? Que é bom a gente sim. Eu acho básica, Rony. Porque aí gera a falta de inclusão e a falta do conhecimento. E olha o que acontece. É um exemplo. Isso mesmo que você falou, Thaísa. Eu tive uma aluna onde ela teve um tumor cerebral. E o médico falou, nós vamos fazer a cirurgia e você vai perder alguma coisa. Porque, claro, estamos mexendo no seu cérebro, né? No encéfalo, vamos tirar um pedaço dele, alguma coisa você vai perder. E o médico falou, pode ser olfato, pode ser visão, enfim, alguma coisa vai. E ela acabou perdendo a audição de um lado. E o médico relatou para ela a mesma coisa que você me contou agora. Ele disse, olha, você você perdeu a audição de um ouvido, porém o outro dá conta do recado. Só que ela falou para mim, Thaís, que isso era horrível, porque ela disse que para ela não dava conta. Ela já era adulta, já era mãe. E ela falou, oi... Desculpa, gente, a pequenininha veio, tá? E aí, ela falou assim, professor, por ele ter usado esse relato de que um ouvido supriria o outro, ele não me deu o laudo como deficiente auditiva. Parece que eu tenho eu sou prejudicado em alguns momentos, por exemplo, na empresa, onde me chamam de longe, de um lado, e eu não escuto. Ou o som, ele não fica estéreo, ele fica monaural, né? Ele fica só de um lado. Então a pessoa me chama e eu não sei de onde está vindo. Isso para mim é um desconforto, isso para mim é ruim. Ou seja, eu não estou mais na minha condição antes da cirurgia. Então eu queria ser classificada como deficiente auditiva para que as pessoas entendessem a minha situação. E o médico disse, não, você não é, porque um ouvido está suprindo o outro. Embora ela fala, olha, na minha pele eu não gosto, eu acho que isso é muito ruim, porque não está de fato compensando. Porque quando a pessoa me chama, às vezes faz o eco bate na parede e vem desse lado. Então eu costumo olhar para o lado errado. Porque o eco veio de lá. Exato. Então a pessoa me chama aqui, vamos supor que eu não tivesse essa audição. Só que o eco bate lá e reverbera aqui. E aí eu olho para o lado errado. Né? Ela falou, isso é muito desconfortável, porque às vezes até as pessoas dão risada. Porque chama lá, eu olho para cá. Fica uma coisa constrangedora. Então, quando eu digo que essa questão biopsicossocial é isso. É essa pessoa com essa condição tem outra percepção do mundo. Né? Ela acaba tendo. Por isso que deficiente auditivo é uma coisa, surdo é outra, que a gente não pode comparar igual. Existe um estudo, Thaís, eu queria aproveitar o pessoal que está na live. Perfeito. De um surdo que é doutor, e ele é da neurolinguística, tá? Lá dos Estados Unidos. Ele chama-se Peter Hauser,
chama-se a universidade lá, Rochester Institute of Technology, né, RIT, onde ele fez um estudo muito aprofundado, comprovando que o cérebro do surdo, da pessoa que não ouve dos dois lados, é diferente do cérebro que tem contato pós-lingual ou que tem alguma resíduo auditivo. O cérebro ele processa de maneira diferente. Então, assim, isso é mais um motivo para a gente entender que o surdo tem outra percepção. Como consequência, outra cultura, outra língua, né? Vários fatores. Por isso que é diferente. Então, posso chamar de surdo? Pode. Posso chamar de deficiente auditivo? Pode. Só que a gente tem que identificar e ter essas identificações. Você tem a questão, né? Então, a audiologista do Chico fala isso. Você também tem uma troca. Você escuta pelo esquerdo e aí você tem a troca no cérebro, né? Vai cruza com o direito, né? Que é o que você está falando da neurociência. Você tem uma ligação de, né? Exatamente. Ela é inversa, não é do mesmo lado do cérebro, né? Ele cruza, é interessante essa questão, né? Ele cruza. Eu queria aproveitar agora, gente, eu vou ler as perguntas, mas eu queria entrar no... Por favor. Você conseguiu falar da terminologia, da pandemia, de como o surdo, né, ou a pessoa com a deficiência, né, como você colocou, né, o deficiente aí, né, auditivo, está nessa pandemia com seus familiares que não conhecem, né, Libras, né, e queria que você colocasse como é essa situação, né, e falar um pouco disso, da própria inclusão dentro de casa. Você falou um pouquinho de inclusão em empresa, bárbaro, mas dentro de casa, nesse momento único de família. Eu acho que é sensacional para as pessoas que estão com a gente com a live, bastante gente entrando. Legal. Aí pra gente ver, e aí a gente entra depois num tema, a inclusão em casa, a inclusão na escola, né? Você falou um pouquinho do trabalho, acho que são temas que eu queria escutar de você. Gente, desculpa, tá bom. A terceira aqui correu, ela tá aqui, não tá querendo sair do colo, perdão aí, mas ela tá quietinha. Tá bom. Bom, só lembrar também que eu esqueci de falar no começo, hoje, dia 23 de abril, é Dia Nacional da Educação dos Surdos, né? Amanhã, dia 24 de abril, comemora-se o aniversário da Lei de Libras, que ela foi reconhecida como uma língua da comunidade surda brasileira em 2002, 24 de abril de 2002, tá? Importante de deixar isso registrado também. Vamos lá, Thaísa, muito legal a pergunta e é o seguinte, como nós já sabemos agora a diferença e o comportamento e tudo, você tem de um modo geral... um comportamento, vamos chamar assim, um fenômeno cultural, onde o surdo, de maneira geral, ele acaba se isolando da família. Por uma questão linguística, meramente linguística, né? O que faz as pessoas terem contato, o que faz você educar o seu filho é a língua. Você, mãe, não educa o seu filho em alemão. Não, você fala em português. Então você fala a mesma língua que ele. Em casa começa aí o atrito, onde uma criança que precisa aprender língua de sinais e a mãe não tem essa língua de sinais, o sinal é esse aqui, inclusive, não consegue se comunicar com essa criança. Então, essa criança cresce... Desculpa, esse sinal é o quê? Desculpa, volta, esse sinal assim, ó, quando a gente faz isso em Libras, está querendo dizer que não está tendo comunicação. Né? Olha, quando tem comunicação, a gente faz isso. Aqui, né? A gente não conseguiu botar o intérprete, pessoal, porque a gente não conseguiria dividir a tela. Seria a ideia, isso, né, Rony? Bacana. Exato. Isso aí é que não está havendo comunicação. Exato. Então, assim, então essas crianças, desde pequeno, elas começam a se juntar com os seus pares, né, Thaísa? Que quem são? As pessoas que falam a mesma língua que ela. Imagina que o surdo é um estrangeiro no próprio país. Então ele aprende língua de sinais, ele vai começar a andar com pessoas que falam a mesma língua que ele. O amigo, ou a família, ou a outra família surda, ou a outra família que fala a língua de sinais. Por um outro lado, a família vai achar que essa pessoa é um rebelde sem causa. Ou vai dizer, ele é assim porque ele é surdo. E de verdade não. Então, aí já começa a questão. Ele cresceu ali, ele não tem comunicação. Agora imagina um pai, uma mãe, não conseguir falar pro filho, e aí, como foi seu dia? E aí, como foi as notas na escola? Tá namorando? Tá usando camisinha? Quem é aquela pessoa estranha que você tá usando? Exatamente. Tá tomando remédio? Tá lavando a mão com álcool e gel? Como que a mãe fala isso? Aí olha na televisão, não tem legenda.
Raros são os lugares que tem intérprete. E essa pessoa está confinada em casa, com essas pessoas que não falam a língua dela, com uma mídia, televisão, que não tem acesso, e em muitos casos, uma realidade brasileira, onde não se tem nem internet em casa, ou a internet é muito ruim. Como essa pessoa está em casa não podendo sair. Ou pior, como uma mãe que não sabe língua de sinais fala para essa pessoa que ele não pode sair porque está havendo uma pandemia. Como explicar para essa pessoa o conceito de pandemia? Porque na escola também não tinha língua de sinais. Porque o MEC, até alguns anos, o MEC era contrário à educação bilíngue. O MEC, ele quer uma educação inclusiva, mas aí a gente fala, como que você inclui uma pessoa que fala outra língua numa sala de aula onde professores e alunos não falam outra língua? Isso é muito constrangedor. O aluno ele acaba entrando em depressão, né? Eu já ouvi casos, relatos de suicídio, por exemplo. Né, de crianças, porque elas acabam não conseguindo falar com ninguém, elas são privadas de falar com seus pares. E essas crianças, esses adultos, esses jovens, Thaísa, hoje estão confinados em casa com essas pessoas. Então, assim, na história da humanidade, eu posso dizer, o surdo nunca precisou tanto da acessibilidade quanto hoje. Vamos pegar o Instagram, que é uma mídia que está todo mundo usando, onde ela não nos permite colocar um intérprete, por exemplo. E os surdos precisavam ter. Agora, imagina se esse canal aqui fosse um canal do governo, por exemplo. Né? Onde está passando informação de que não é para sair de casa, ou que é para ir tomar vacina, ou que você vai ganhar um benefício de R$ 600, mas antes precisa se cadastrar. Aí esse surdo quer perguntar para a mãe, para o pai ou para o irmão como é isso. Então, assim, o confinamento para nós já é ruim. Nós vemos vários vídeos aí explicando como tratar da mente, como fugir da depressão e tal. Agora, gente, o Rony... mães, pais, irmãos... Travou? Rony, você tá me ouvindo? Não, você tinha Tô. travado. Eu tô falando, pra mim tá ok. Não, tô ouvindo, tá? Então nós temos familiares também, Thaísa, onde não aceitam a língua de sinais. Né? Nós temos casos absurdos, a gente podia ficar debatendo aqui. Por exemplo, eu já ouvi falar de relatos em que o pai acha que sinais vou usar o termo pejorativo em português claro, tá? Não o termo que eu uso, por favor. Mas o pai fala, isso aí é coisa de gay. Né? Porque fica mexendo com a mão, tá, babá. Então o pai chega a esse ponto de preconceito. Exato. Agora imagina esse surdo vendo esse pai o dia todo confinado ali em casa, ou essa mãe também. Então, falar. Exatamente. O falar, né? Exatamente. E não é todo surdo que consegue fazer. Exatamente. A gente chama de leitura orofacial, né? Mas popularmente é falado como leitura labial. Então, assim, não é todo surdo que consegue fazer. E a primeira coisa que às vezes uma pessoa pergunta, ele faz leitura labial? Não, não é tão fácil assim. Ele não nasce fazendo isso, isso precisa aprender. Ele tem que ir na fono. Para ir na fono, a fono não faz de graça. Tem que pagar 55%, não, 55% dos surdos, saiu no IBGE passado, eles são de famílias humildes, não tem dinheiro para pagar. 95%, saiu dado ano passado, 95% dos surdos brasileiros nascem em famílias de ouvintes. Então olha a importância dessa família saber a língua de sinais. Eu conheço casos de surdos que estão a vida inteira indo na fono e não conseguem aprender a oralizar. Né? Porque a família não quer aceitar a língua de sinais e ainda insiste na questão da oralização. Tem surdos que se adaptam muito rápido, tem surdos que não. Só que isso precisa ser passado para as famílias, né? Não é 100%. Então, por exemplo, olha, não é certeza. Pode falar, desculpa. Isso abre um leque da inclusão dentro de casa, da gente trabalhar a família núcleo, que é o que eu falo muito, a ONG Nosso Olhar fala com Instituto Patiai, que faz acolhimento, a importância da gente trabalhar esse protagonismo da pessoa com deficiência, isso, o protagonismo da família, a inclusão da família para que a sociedade entenda e receba a informação. Os dados do IBGE, por exemplo, trabalham o macro, que 25% da população dos 45 milhões tem deficiência. A gente não consegue nem um número. Quantas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, não se tem? Então, isso é uma outra dificuldade, quantificar isso para a gente chegar num trabalho real
de inclusão, para mobilizar e levar para a sociedade, da família. Exatamente. Né? Exatamente. Eu queria dar uma boa noite para quem está chegando, Samuel, Rede do Bem. Olha que legal. A gente já bateu 34 minutos. Eu queria saber se a gente abre agora para umas perguntas que eu já vi rolando. Nossa, a live duraria 3 horas. Voa muito rápido. Eu queria saber se eu dou uma rolada aqui, porque já rolaram umas perguntas. Pode. E aí a gente segue em mais alguns tópicos. Boa noite, tá bom. A Pétala tá dando. Muito bem-vindo. Teve alguém que colocou, desculpa, eu não anotei o nome, e a minha filha fez uma bagunça pequenininha. Ela colocou faz bimodal, desculpa. Ah, tá. Foi a primeira que bimodal, isso. Vamos lá. Bimodal é polêmico, tá? Bimodal é o seguinte. Bimodal é uma, vamos dizer assim, é uma técnica que... Vamos lá, o que quer dizer bimodal? É bimodalismo. O que é isso? Seria 2 modalidades, né? Bimodal, 2 modalidades. Isso só é possível em língua quando você tem 2 línguas diferentes interagindo. Por exemplo, uma língua visual com uma língua oral auditiva. Não é? Então, assim, por exemplo, o que seria fazer bimodal? Eu falar em português oralizando e sinalizar ao mesmo tempo, né? Bimodalismo, o sinal é esse. Tá? Esse é um problema. Só que o cérebro da gente não dá conta. Então, o que acontece ao fazer bimodalismo? Uma das 2 línguas deve ser sacrificada. Perfeito. Ou eu erro a gramática da língua de sinais, ou eu erro a gramática do português. E aí, sem contar que você está tendo um trabalho dobrado aí, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou sacrificar o português, tá? Eu poderia falar assim: boa noite, bom, vocês, saúde bem, legal, obrigado por participar, Instagram, live agora. Ó, eu falei o português todo errado, tá? Isso é sacrificar o português. Só que a sinalização está correta. Agora eu poderia falar o contrário. Eu poderia falar: oi, tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou errando a língua de sinais. Porque a língua de sinais ela não segue o português. Então, assim, não adiantaria eu fazer bimodal aqui para tentar dar acesso aos surdos se eles não sabem português. Eu não sei quantos surdos estão vendo a live. Não é? Então, assim, eu poderia fazer aqui o bimodal e não adiantar em nada. Porque o surdo não ia... Exato, ele tem que saber o português. Exatamente. Eu queria ter botado intérprete, a gente vai abrir no canal do YouTube, a gente faz uma nova. Legal. Pra gente ter mas é bom porque a gente tem espaço para poder falar isso, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. A gente que fala... Só que assim, né? Como eu estou usando uma língua que é com a mão e a outra que é com a boca, algumas pessoas se confortam em usar o bimodalismo. E aí elas acabam tornando isso um hábito, o que é ruim. Aí que entra o lado ruim da questão. O intérprete... Exato. Por exemplo, já aconteceu, eu já presenciei casos onde o intérprete está fazendo bimodalismo e o surdo, porque o surdo ele olha tudo. Por isso que é correto falar leitura orofacial. Não labial, porque ele não lê só a boca, ele lê teu rosto todo e teu corpo todo. Então, por exemplo, se eu faço uma brincadeira assim em sala de aula, eu faço assim para as pessoas, ó. Tudo bem? Né? Aí a pessoa, você entendeu? Não. Aí eu falo assim. Né? Aí a pessoa, entendi, professor. Mas você entendeu o quê? Você entendeu na boca. Você não entendeu a Libras. Você está vendo essa questão do bimodal. Quando um surdo não sabe muito bem português, e a maioria deles tem dificuldade, ele não sabe, e ainda assim ele não sabe fazer a leitura orofacial, o que acontece? Ele bate o olho na sua boca e aquilo vira um ruído, vira um incômodo. Onde vai acontecer a seguinte coisa: ou ele vai desviar a atenção porque aquilo está incomodando, ou ele vai ser um pouco grosso, rude, e vai falar: fecha a boca, por favor, que está me atrapalhando. É igual se a gente estivesse conversando aqui e tivesse um barulho de fundo aqui. E aí você fala assim: Rony, tem um barulho atrás, está me atrapalhando. É essa a analogia que a gente faz. Por isso que o bimodalismo ele tem que ser usado, como eu diria, com parcimônia.
Você sabe E que eu quando como... eu assisto onde você tem um intérprete, eu fico olhando para o intérprete e escutando para ver os sinais, porque eu estou falando de diversidade e inclusão, a importância, e eu, às vezes, perco, é o que você está falando. Olha que incrível, né? É exatamente. impressionante. Eu É vou igual fazer você ver um filme em inglês, você tem que ver a legenda, e o filme. E aí você não tá com o Exatamente. treino da língua. Exatamente isso. É aquela É questão da troca do cérebro, né, que a gente estava falando. isso, exatamente. Da neurociência. Gente, já Bem batemos isso mesmo. 40 minutos. Eu vou abrir para algumas perguntas. Essa live tá incrível. Eu vou subir porque tem gente que gosta que a gente fale. Então, pode ser, Rony? A gente tem tanto assunto, a gente fala... Pode, claro. Eu fiz uma live de educação holística, queria entrar nesse assunto para pegar... Incrível. Mas vamos lá. Vamos atender a quem está aqui? Pode ser as perguntas? Pode, claro. Vamos embora. Super contribui. Vamos lá. Deixa eu passar. Se eu esquecer alguém, perdão, tá, gente? Mas a gente pode marcar outra. Espera aí que eu tô aqui fazendo um roll-up aqui pra gente ver. Porque vai correndo, né? Eu não sei nem mexer. Tá. Vamos lá. Karina, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Tem bastante gente entrando. Sejam bem-vindos. Obrigada. Karina, ano passado ela coloca que fui assistente de sala de aula. Tinha uma menina de 9 anos, usava aparelho, os pais não queriam que ela aprendesse Libras. Eu ficava com o microfone chamando ela e não olhava para mim. Foi o exemplo que você fez, né? Falou já na live, né? Que essa questão da pessoa não entender, a pessoa usa o aparelho, mas não consegue escutar, né? Entender. Isso. Só deixa eu aproveitar e fazer um complemento, então, aproveitando essa dica dela. Existe um aparelho, Thaísa, e se eu não me engano, eu não sei se é a marca ou é o modelo, mas ele chama-se Robber. É assim, a pessoa põe ele no ouvido como se fosse um fone, tá? Ela põe no ouvido, só que aí ele fica um fio e na outra ponta fica uma espécie de um microfone, onde eu pego esse microfone e aponto para a pessoa, para onde eu quero ouvir. Você imagina essa pessoa com isso numa sala de aula? Como que ela lida com esse microfone? Ou, por exemplo, existe um outro aparelho onde há tipo de uma lapela, onde essa pessoa põe na outra pessoa a lapela e ela ouve aquilo. Mas e a pessoa que está atrás e do lado e atrás e pergunta? Isso aconteceu em um treinamento que eu dei no Mackenzie, por exemplo. O professor usava a lapela e o aluno entendia tudo o que o professor falava. Porém, os amigos que estavam ao lado e atrás dele perguntavam, ele não ouvia. Ou seja, será que ele está incluso? Será que essa inclusão foi feita? Né? Isso acontece também, aproveitando o exemplo da Karina. E o Mackenzie tem super projetos de inclusão, eu acompanho. Tem. Fantástico. Fantástico. É incrível. De uma coordenação especial, é bárbaro, de todas. Exato, eles têm um projeto lá incrível, sensacional. De adaptação, de material. Isso. Exatamente. É sensacional. A Priscila coloca, há controvérsias sobre se a Libras é ou não é. Você quer fazer a língua dos sinais enquanto eu leio? Fica à vontade. Pode, eu posso, se tiver alguém. Há controvérsias sobre se a Libras é ou não é a segunda língua oficial do Brasil. Qual o seu posicionamento, Rony? Vamos lá. O meu posicionamento é muito claro, muito simples. Legal ela ter feito essa pergunta, Obrigada. Porque isso surgiu, Thaísa, de uma má interpretação. Eu costumo dizer em aula, Thaísa, que isso é problema de leitura, tá? Se você pegar a lei... esse problema é problema de leitura, tá? Interpretação de texto, Enem. É o seguinte, se você pegar... As pessoas, elas costumam dizer que a Libras é a segunda língua oficial do país. Não é, gente. Para quem está na live, não é a segunda língua oficial do país. Não é minha opinião, é porque foi interpretado errado. Vamos lá. Se você pegar a lei 10.436 de 2002, você vai ler lá o artigo que diz assim, abre aspas, a Libras é reconhecida como uma língua oficial da comunidade surda brasileira. Não diz nada na lei que é a segunda língua oficial do país. Se dissesse isso, teria que ser obrigado a aprender nas escolas, e não é.
Então, assim, quando as pessoas falam que Libras é a segunda língua oficial do país, não é, gente, não é, tá? Porque o Brasil tem, nem o português é oficial, tá? O português é de Portugal, não é nem nosso, então. O nosso seria o Tupi-Guarani, o Kaiowá, enfim. Exato. Então, assim, há uma interpretação errônea na lei. Então, de fato, a Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. A lei diz que reconhece ela como uma língua oficial da comunidade surda brasileira, dizendo muito claro que ela não é universal, porque o surdo americano não usa Libras, usa American Sign Language, ASL. ASL. Né? O surdo francês usa a língua de sinais francesa. Tá? Então, mas isso é um equívoco. Não consegue, essa língua de sinais diferenciadas, como você colocou, elas se falam em algum momento? Você tem coisas depende da origem. Língua, depende da origem. Tá. Boa pergunta. É assim, de um modo bem resumido, a Libras, língua de sinais brasileira, ela é irmã da língua americana de sinais. É como se fosse o português de Portugal com o português do Brasil. Tá? Porque tanto a ASL quanto a Libras, elas vieram da língua de sinais francesa, por conta de um contexto histórico, né? A primeira pessoa, o primeiro educador de surdos é de 1700 e pouco, é muito tempo, não é? Então, assim, surgiu na França, aí Dom Pedro trouxe um professor, um conde, né, o conde Rouet, para o Brasil, para educar o neto, que era surdo, porque se esse neto fosse analfabeto, ele não teria direito à herança. Então, o Dom Pedro trouxe esse professor para ensinar a língua de sinais. Esse professor Rouet ficou no Brasil e fundou o Instituto Nacional de Educação para Surdos, que é o INES, que está no Rio de Janeiro até hoje. Tá? Lá, aonde que é esse instituto? Você sabe? Lá no bairro da Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Então é lá. Que meus pais moram lá, sou carioca, estou aqui há 7 anos, e existe um instituto, mas lá... Olha, eu quero voltar, perguntei isso pela nomenclatura, terminologia. Lá a gente conhece, meus pais moram ali pertinho, vivi minha vida passando ali. Convivi muito no sinal. Bacana. Ó, a Girlene falando ali, ó, achei que era universal, não é a Girlene, não é universal. Cada país tem a sua. E lá eles falavam Instituto Surdos e Mudos, conhecido lá no Rio de Janeiro. Olha a nomenclatura, terminologia. Isso. O primeiro nome dele era Instituto Imperial de Educação dos Surdos Mudos. Primeiro nome. Depois trocou, tá? Hoje é INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Okay. Tá? Hoje é esse o nome. Que a gente falou no início. Exatamente. Bairro da Laranjeiras. Então, quem fundou foi o Conde Rouet, que ele chegou no Brasil em 1855, fundou o INES em 1857, ficou aqui até 1859, depois foi para o México, educar surdos no México, faleceu lá e o túmulo dele, a lápide dele está lá até hoje. A Ana Paula, acho que a Luana colocou aqui falsa inclusão, a gente estava usando aí, né? Só fez uma observação da falsa inclusão nas empresas, a gente falou um pouquinho, né, na escola, usando exemplo. Isso. A Ana Paula.portes, Rony, na sua opinião, uma criança em período de alfabetização, letramento, e que usa Libras, aspas, caseira, deve ser inserida na sala de aula comum ou dominar a Libras primeiro? A Ana está te perguntando. A língua de sinais... Então, Ana, o que você quer dizer com língua de sinais comum, com aula comum, né? Seriam as escolas regulares? Independente, assim, se é uma língua de sinais caseira, não é uma língua. É mímica. É a mãe falando, quer comer? Quer ir no banheiro? Faz gesto, quer ir no banheiro? Quer comer? Ah, eu gosto de você. Isso é língua de sinais caseira. O professor doutor PhD Fernando César Crapovilla levantou um estudo com mais de 10 mil crianças surdas em vários períodos de aprendizado, tá? E ele comprovou, resumindo o estudo dele, tá? Ele comprovou que a melhor opção, o melhor caminho para uma criança que não ouve, sendo surda, é primeiramente aprender língua de sinais.
depois aprender o português e o que vier depois. Então, assim, o caminho mais eficiente, mais rápido é aprende a língua de sinais, pela língua de sinais ela aprende o mundo, e não como é feito hoje, onde ela aprende o português, que não é uma língua dela. Veja bem, Thaísa, português é uma língua oral auditiva. Essa criança não ouve, então ela já não tem um sentido básico para ter base nessa língua. Perfeito. Certo? Então, para ela vai ser muito mais difícil, muito mais moroso o aprendizado. E não vai ser eficiente. Então, assim, o Capovilla comprovou isso. Ele falou, olha, pelos resultados que nós tivemos ao longo... Ele fez essa pesquisa, eu não sei se existe hoje, mas naquela provinha Brasil que existia. Então ele pegou várias crianças de várias idades, em vários períodos escolares e analisou. Bom, crianças que têm Libras desde o começo, crianças que não têm Libras, que só oralizam, crianças que aprenderam depois, crianças que aprenderam antes. Então, ou seja, ele pegou todas essas crianças e analisou. E aí ele comprovou, olha só, as crianças que aprenderam melhor, que tiveram melhor desenvolvimento cognitivo, de aprendizado, foram aquelas que antes tiveram a língua de sinais. E outra, ele até disse, não sou eu que estou dizendo, está nos estudos. Então, as crianças que aprenderam língua de sinais primeiro, tiveram acesso, o input delas foi muito maior do que as outras. O que acontece? Exatamente. Só que aí há um conflito com o discurso de alguns médicos. Alguns médicos falam para as mães e para os pais, olha, se você levar essa criança para aprender a língua de sinais, ela vai ficar, palavra deles, preguiçosa no português. Porque para eles a língua de sinais é mais fácil. Lógico que é mais fácil, é a língua natural para eles. É a mesma coisa dizer que não ensina alemão para o Rony, porque né, não ensina português para o Rony, que para ele é fácil. Ensina alemão. Poxa, é isso que acontece. Então, as mães, os pais, apoiado pelo discurso médico, o que elas fazem? Gente, a nossa sociedade raramente diz não para médico. Médico tá num, né? É uma profissão bonita, tudo, mas tem médicos e tem médicos, né? E às vezes eu já dei, pra você ter uma ideia, Thaís, eu já dei treinamento, já dei palestras em curso de medicina. E eles não saberem, ó, sinal em Libras é isso aqui, ó. Eles não saberem nada de surdez, nada. Ou seja, eram futuros médicos. Meu amigo. É o que a gente falou exatamente. Lá no começo da live, da triagem infantil, bebê. Para uma criança exatamente. Vai ter sem uma triagem. Ah, vamos fazer porque tem deficiência ou porque tem na família. Triagem exatamente. Para qualquer ser humano. Vem lá de trás. Isso. Exatamente. 52 minutos e queremos continuar. Ai, peraí. Deixa eu terminar as perguntas, senão eles brigam comigo. Tá, tem uma pergunta, acho que da Priscila. Peraí que eu vou voltar. Tem a Jamile, eu acho que eu acabei aqui. Jamile, ouvi rumores que estão querendo colocar a língua de sinais nas escolas. Você acha que isso vai vingar? E o que precisa para isso acontecer? Bacana. Jamile. Oi, Jamile, tudo bem? Jamile, isso aí é política, tá? Isso aí é interesse político. Porque assim, a comunidade surda, os intérpretes, os pais, os surdos, todo mundo que está envolvido há anos, né? Tem gente que está nessa luta, gente, desde que nasceu. Tem gente que está aí há 30 anos. Existe o CONAI, né? Congresso Nacional de Educação. Já foi levado para o CONAI várias propostas. Só que chega lá, bate na trave e volta. Chega lá, bate na trave e volta. É assim, seria ótimo se a Libras fosse mais uma disciplina dentre tantas. Né? Se aprende inglês na escola, põe Libras. Você aprende Libras, geografia, matemática, tal. Essa criança que vai aprender Libras lá no ensino fundamental, ela vai aprender Libras, igual é no Japão, igual é na Suécia, igual é na Finlândia, igual é na Dinamarca. Ela vai aprender isso na escola, ela vai crescer desprovida de preconceito. Quando ela vê um amiguinho ali sinalizando, ela vai falar, eu já sei o que é isso. Tranquilo. E essa criança pode criar um interesse por isso, e ela também pode virar uma profissional, seja qual for, que já sabe sobre isso. Então, assim, o que eu acho sobre isso? Que seria um mundo ideal perfeito, se a Libras tivesse inserida na educação, né? Por vários motivos. E o que depende disso? Depende de política, porque assim, o investimento que tem que ser feito, treinar professor ou não, porque tudo começa na pedagogia. O professor hoje em dia sabe língua de sinais? Não sabe.
né? E como que cai um aluno surdo para ele se ele não sabe língua de sinais? Por isso que entra a questão das escolas bilíngues, onde a criança aprende tudo em língua de sinais. Porém, esses profissionais têm que saber língua de sinais também, e sabem, né? A escola onde eu sou voluntário mesmo, lá no CES, no Rio Branco, todo mundo é fluente. Então lá as crianças têm contato com a língua de sinais o tempo todo, full time. Seja independente se o professor ouve ou não. E lá tem professores surdos, professores ouvintes, né? Só que todo o acesso da criança, a informação dela, desde temas como sexologia, como sexualidade, por exemplo, né, que vai ensinando a criança, puberdade, essas coisas, até coisas mais simples do dia a dia, né? Então, só que tudo em língua de sinais. Seria lindo se pudesse. É uma luta nossa, é um sonho, vamos dizer assim, que um dia isso aconteça de fato. Porque assim, da maneira como está, aproveitando hoje, né, o Dia Nacional da Educação, da maneira como está, dizer que uma criança surda está inclusa dentro de uma sala de aula onde ninguém fala a língua dela, eu não sei se seria uma coisa verdadeira para se afirmar. Porque assim, quando eu tenho uma criança usuária de cadeira de rodas e eu tenho uma criança que não é, e elas se falam a mesma língua, ok. Mas e quando eu não tenho uma criança que não fala a língua da outra? E criança a gente sabe que não tem muita paciência, né? A criança fala, você é muito chato, não vou brincar com você, vai embora. E essa criança fica isolada, daí essa criança não entende os amiguinhos, não entende a professora, porque a professora às vezes fica falando, vai para casa, não vem, vai para lá, vem para cá, não pode ir no banheiro agora, enfim. E aí acontece uma certa angústia. Até confunde, exatamente. O Chico, com 4 anos de idade, ainda não falava, e ele mordia por causa da síndrome de Down, ele entendia e não oralizava por causa da bacia, e ele mordia. E ele queria entender. Olha isso, era uma forma que ele estava gesticulando, mordendo, mas ele entendia, ele não saía, porque não chegava. A questão que a gente sabe da síndrome de Down. Você me traz aqui uma discussão que eu tive com o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna sobre educação holística. O questionamento hoje da educação nas escolas, a diferença do ensino à distância e de uma educação remota que está acontecendo. A gente traz a pandemia para as pessoas. Exatamente. A gente começa a refletir muitas coisas. Rony, obrigada. É lindo de ver e refletir. Claro, eu tenho mensagens, Thaísa, hoje, de mães pedindo ajuda para falar, olha, por favor, eu preciso falar pro meu filho que está em casa, que é surdo, como que ele mexe na plataforma que o professor está pedindo para ele usar. Que eu não sei falar com ele. E eu não sei nem de tecnologia. E essa criança tem que continuar estudando, porque a escola não parou. A escola manda vídeo, a escola usa Google Sala de Aula, usa Ava, né? Dependendo do lugar. E essa mãe que não sabe acessar essa criança, porque assim, foi aquilo que você falou no começo da nossa conversa. Muitos pais, às vezes, caem naquela ilusão de que é na escola que ele vai aprender língua de sinais. Não, eu não aprendo português na escola. Eu aprendo português em casa. Na escola eu aprimoro. Exato. Falei isso na live. Exatamente. A Girlene colocou, aprendendo a língua dos sinais, ela vai ter a ponte para aprender todo o resto? Creio eu, ela colocou. Tem. Tudo. Tá certo, Girlene. Essa criança, pela língua de sinais, como eu disse, o estudo do Capovilla, tá? Do doutor PhD Fernando César Capovilla. Ele já comprovou que a criança, quando ela tem acesso, primeiramente, pela língua de sinais, ela aprende qualquer coisa. Com a língua de sinais, você consegue falar qualquer coisa. Filosofia, psicologia, educação holística, tudo. Agora, com libras caseiras já não dá, tá? A língua de sinais, ela é o caminho mais fácil para a criança, falando de cognição, de aprendizado e de desenvolvimento humano. Rony, eu quero deixar a ONG Nosso Olhar aberta, eu quero fazer um evento com você. Eu quero deixar o nosso site lá aberto. Agradeço. Quero deixar, a gente teve aqui a Julie, o Polibras ainda existe? Como que se comprova a o ProLibras. ProLibras não existe mais, tá, gente? O ProLibras, Thaísa, ele é como se fosse, por exemplo, você cursa Direito, só que você ainda não é advogado enquanto você não passar na OAB. O ProLibras era uma espécie de OAB da Libras. Só que, gente, não existe mais o ProLibras. Ele acabou em 2015 e não vai ter outra edição por uma questão política / financeira.
Da mesma maneira que não tem Prolibras, é a mesma maneira que não tem Libras nas escolas. O governo não quer investir, acha que não é necessário, porque muitos governantes, muitas pessoas falam assim, olha, se eu vou criar uma escola para surdos, eu tenho que criar uma escola para usuário de cadeira de roda, uma usuário, sabe? É isso, a cabeça deles é... Exato. Gente, tem muito papo, falta 1 minuto. Eu gosto sempre de gratidão. Obrigado. Ai, amei. Obrigado a todo mundo. Live. Gratidão, vamos fazer um vídeo no YouTube. Gente, desculpa. Vamos.